Olá, eu irei apresentar aqui o projeto da disciplina Algoritmo e Programação Orientada a Objetos da UFRN. Bom, o projeto consistia em a gente retirar algumas informações de um dataset do Covid-19, sobre o Covid-19 no RN. A gente deveria escolher alguma questão e a que eu escolhi foi para fazer a média móvel da quantidade de infectados diária. Pronto, então eu desenvolvi aqui um script em Python que vai ler esse arquivo e vai plotar os gráficos. Eu utilizei as bibliotecas Pandas, Seaborn, ArgParse e entre outros. Pronto, aqui na função eu criei uma função main que é executada assim que o programa é aberto e eu adicionei alguns parâmetros aqui para tornar o programa mais interativo, que tem o parâmetro Moving Average, que ele suporta múltiplas entradas, que seria para você escolher, você queria calcular a média móvel com quais parâmetros. Por exemplo, eu quero calcular a média móvel com 7 dias ou com 14. Ou pode ser com os dois ao mesmo tempo. Eu poderia colocar média menos moving average, espaço 7, espaço 14. Ele vai exibir a média móvel com esses dois valores. Eu também adicionei essa variável aqui, esse parâmetro local data, que é para, se eu colocar ele como verdadeiro, ele vai usar dados locais do arquivo que foi fornecido de exemplo pelo professor. Que eu também, se ele não usar o arquivo local, ele vai buscar dados no site do Laís e vai exibir os dados mais atualizados. Pronto, depois que ele interpreta os argumentos, inicializa, eu crio para cada média móvel que a pessoa escolheu, a default é a 714, caso a pessoa não escolha nenhuma, eu vou criar um objeto desse Moving Average Data, que é uma classezinha que eu criei, que ela vai ser responsável por acumular os dados de infectados diário e sempre quando adiciona um dado, ela vê se o valor que tem na lista de dados acumulados dela superou o tamanho da lista da média móvel que ele quer calcular. Caso positivo, ele vai remover um item da lista. E sempre ele vai inserir na lista de saída a média atual. Que ele vai fazer a média atual de todos os itens da lista que ele tem. Pronto, daí depois que pegou os parâmetros, criou esses objetos moving average, criou um vetor deles, eu vou chamar a função para calcular. Essa é calc moving average. Que ele recebe esse boolean para dizer se é para usar dados locais e esse array desses objetos que é para ele calcular as médias móveis. Se ele for usar dados locais, ele vai ler o arquivo local. E se ele for usar dados não locais, ele vai puxar direto do site. Depois ele vai fazer algumas manipulações aqui dos dados. Eu vou transformar uma coluna em data e vou criar aqui uma série, uma Panda Series Notifications, uma estrutura que eu vou utilizar aqui para fazer os cálculos. Aqui eu também eu uso aqui essa variável booleana para pegar, eu vou salvar nela o valor, o pico de notificação, porque eu vou usar ela para depois todos os gráficos que plotarem, eu preciso aqui no Seaborn setar o range. Eu quero que todos fiquem no mesmo intervalo para ficar todos com a mesma escala, porque eu vou plotar dois ou mais gráficos nessa mesma figura. Pronto, aí depois que eu tenho esses dados já tratados em mão, eu vou percorrer eles e vou adicionar em cada esse moving average data, que é esse array aqui, eu vou adicionar nele. E quando eu adiciono nele, acontece aquilo que eu falei. Ele dá um append numa lista que ele tem, uma lista temporária, e se ele vê que o tamanho dessa lista ultrapassou o tamanho da janela da média móvel que ele está calculando, ele vai remover o primeiro da lista. Ou seja, sempre ele adiciona no final e remove no início. E então ele calcula a média e coloca na saída. Pronto, isso ele faz nesse trecho.
Daí aqui eu vou pegar esse valor, o pico, né? Só para configurar o gráfico. Aqui eu vou fazer algumas manipulações para formatar o gráfico, certo? Mas o core mesmo é essa parte aqui, é a parte mais interessante. E aqui eu vou usar o Seaborn também para plotar o gráfico. Eu vou plotar aqui um gráfico de barras para as notificações diárias. E depois eu vou usar um laço for para percorrer todas as médias móveis que eu calculei e elas eu vou plotar em um gráfico de linha. E depois eu vou exibir aqui o gráfico. Eu vou executar aqui agora. Pronto. Esse aqui como eu não passei nenhum parâmetro, eu só botei Python main.py, ele vai usar os valores default, que seria média móvel de 7 dias e média móvel de 14 dias. Daí ele coloca aqui em vermelho é a de 7 dias, em azul é a de 14 dias. E esse gráfico de barras, essas barras que parecem quase linhas porque os dados são uma quantidade grande, são a quantidade de infectados diário, né, que ele bota a data. E aqui é a quantidade nessa coluna Y. Pronto, aí eu vou executar aqui agora com dados locais, -L true. E aqui ele no caso lê os dados do arquivo local. Daí pode ver que ele tem menos dados, ele não chega, só chega até aqui o mês 9. Bom, foi isso. Muito obrigado pela atenção.